Oséias capítulo 11. Deixa eu só explicar, antes da gente ler o versículo 4, deixa eu só falar uma coisa para vocês, que a maioria dos profetas antigos do Velho Testamento, as profecias a maioria era tudo para Israel. É um erro hoje da igreja evangélica achar que tudo que está nos profetas do passado, achar que é para nós hoje. Tem muita coisa, a maioria delas foi endereçada para o povo de Israel. Era um aviso para Israel, sentença para Israel, punição para Israel. E a gente não pode achar que é para a gente. Porque nós vivemos hoje na nova aliança, no tempo da graça. Amém? Então, o problema, muitas vezes, da igreja evangélica é misturar tudo. É pegar textos que foi para outra época, outra ocasião, foi para o povo de Israel e colocar para o povo hoje. E aí a religião, aí cobra, oprime as pessoas, como a gente já ensinou aqui, por exemplo, a respeito de dízimo, que no passado, existe o texto lá de Malaquias, que fala, por causa de vós repreenderei o devorador. Aí muitos pastores usam esse texto para oprimir as pessoas. Se você não der o dízimo, o devorador vai entrar na tua vida. Mas não está escrito isso, está lá em Malaquias, mas o livro de Malaquias está endereçado lá no capítulo 1, profecia contra Israel. Não pode ser aplicada hoje para a gente. Nós não somos Israel, nós somos brasileiros. Quem é brasileiro aí? Nós não somos judeus. Nós somos os gentios que fomos alcançados pelo Evangelho da Graça, que foi dado ao apóstolo Paulo e nos alcançou hoje. Então, você nunca vai me ver aqui falando disso, porque isso não tem cabimento, isso não é da graça. Jesus nunca falou isso. O exemplo que eu citei agora a respeito do devorador. E devorador, o que era? Os pastores falam devorador é um demônio, né? Não, nada disso. O devorador era um inseto, era um gafanhoto que comia a plantação do judeu, que não entregava os dízimos à tribo de Levi. Aí os pastores pegam aquele texto lá do Velho Testamento e colocam em prática hoje. Eu já ouvi até alguns falar que que a pessoa que não dá o dízimo vai perder a salvação. Heresia isso, porque a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos. Não é uma oferta, um dízimo que a gente dá que vai nos salvar. Amém? Então por que eu estou falando isso? Porque aonde eles pegam esses textos? De Jesus? Não. Tudo dos profetas antigos. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente lê os profetas antigos. Mas não tem coisa que é para nós, pastor, que pode servir para nós? É óbvio que tem. Eu só estou falando que a gente tem que saber discernir. O que era para eles, é para eles. E o que é para todos e o que é para nós, é para nós também. Como esse texto que nós vamos ler aqui, que eu creio que serve para todos, que é só um exemplo, né? Então você vê que o título de Oséias, capítulo 11, na minha Bíblia está escrito assim: a ingratidão de quem? De Israel. Ameaças e... Na sua Bíblia está assim? Então eu não posso falar que essa ingratidão, Deus está falando com a gente. Não é com a gente. Que essa ameaça é com a gente. Não, Deus não está ameaçando a gente. Vamos ler. Vamos ler do versículo 1 até chegar ao versículo 4. Olha o que Deus diz através do profeta Oséias. Quando Israel era menino, ele está falando do povo de Israel, a nação Israel. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei a meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face. Quer dizer, aqui é Deus um sentimento de pai, falando para a nação de Israel, era a profecia naquela época, que ele tratava como filho, os chamava como filho, tentou como um pai aproximar o filho do seu pai. E ele diz, mas quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam, porque o povo de Israel se afastou em diversas vezes da história, na Bíblia. O povo de Israel se afastou muitas vezes do próprio Deus que eles dizem que eles creem. O próprio Senhor Jesus não foi aceito por eles, pelos judeus. Quem sabia disso? Então esse povo, essa nação, sempre se afastou de Deus. Por mais que eles falavam que acreditavam em Deus, mas eles se afastavam de Deus. E eles não percebiam disso. Por isso que eles eram oprimidos no Egito,
por isso que eles foram oprimidos na Assíria, por isso que eles foram levados cativo para a Babilônia, tudo isso. Diz aqui, vamos ler de novo o versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas como os chamavam, assim seriam da sua face. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso, as imagens de escultura. Versículo 3. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Agora olha o versículo 4, onde eu queria chegar, e a nossa mensagem. O que Deus diz agora? Lê comigo. Atraí-os com cordas, o quê? Humanas. Com cordas do quê? De amor. Só até aí. Então veja que Deus, Ele está falando que Ele tentou atrair esse povo com cordas o quê? Humanas. Deus está dizendo aqui que Ele chegou a usar método humano para atrair. E o que isso tem a ver? O que isso serve para nós, irmãos, de lição e de exemplo? Isso aqui é muito precioso. Porque quando Jesus veio, Jesus usava também o método humano. Jesus nunca usou o método religioso. Jesus não se comportava como um religioso fanático. Pelo contrário, ele combatia o fanatismo religioso daquela época. Jesus, por isso ele se dizia que ele era o quê? O Filho do Homem. Não é assim? Ele falava, eu sou o Filho do Homem. Porque lá em Filipenses capítulo 2, diz o texto, o apóstolo Paulo diz, que ele sendo Deus, ele deixou de lado a sua forma de Deus e ele tomou a forma do quê? De homem. Ele se humilhou, ele foi obediente, ele viveu como um ser humano. Jesus tinha fome, tinha sede, Jesus chorou. Jesus foi tentado diversas vezes, a diferença é que ele nunca pecou. Mas Jesus, ele caminhou naquela época como um ser humano normal. Então Jesus também usava o método humano, como Deus está dizendo, atraí-os com cordas humanas. Jesus, como que era o método de Jesus? O método humano? Ele era simpático. Jesus não era um religioso chato, que as pessoas queriam fugir dele. Quem fugia dele, na verdade, eram os líderes religiosos, porque ele pregava contra a religião daquela época. Como a mensagem do Evangelho verdadeira hoje também prega contra a religião. O que nós pregamos aqui, os religiosos não gostam. Vocês podem ver, vocês sabem disso. Já falei, e você vê que nas redes sociais eles já fui chamado de herege, já fui chamado de falso, porque a gente prega o Evangelho puro e simples de Jesus, como está na placa ali da nossa igreja, sem religiosidade. E os religiosos não gostam, por quê? Porque eles gostam de barganha com Deus, eles gostam de rituais. E Jesus veio e combateu tudo isso. Irmãos, quando Jesus veio, Jesus acabou com a religião. Por isso, ele foi perseguido, foi morto, foi preso, morto, crucificado. Então, a mesma coisa acontece nos dias de hoje. Mas o método de Jesus era um método humano. Por que os pecadores se assentavam na mesa com Jesus? Lá em Lucas capítulo 15 fala que os fariseus ficaram furiosos, ficavam incomodados, porque ele comia com pecadores, publicanos e pecadores. Irmãos, na mesa de Jesus sentava pecador, publicano, meretrizes. Os pecadores vinham até ele e se sentiam à vontade. Por quê? Porque ele não usava o método religioso. Ele usava o método humano, do amor, da gentileza, da educação. E isso nós temos que colocar em prática, irmãos. Porque às vezes as pessoas estão fugindo de nós, de muita gente, e a gente não entende por quê. Sabe por quê? Por causa da religiosidade fanática. Porque nós só vamos conquistar, agora falando de família e de amigos, se a gente usar o método humano. Não é o método religioso, não é achar que a gente é melhor que os outros. Lá no meu trabalho, lá tem um que é de outra religião, lá no meu trabalho tem um ateu, ou lá no meu trabalho tem um macumbeiro. Não vou conversar com ele. Aí que tem que conversar. Aí que tem que ser o sal da terra, a luz do mundo. Mostrar que a gente é uma pessoa simpática, que a gente não é fanático, não é uma pessoa chata, porque o religioso é chato.
Você já sentou na mesa com um religioso? Tudo ele fala de pecado, tudo ele fala de obras religiosas. Não, porque eu jejuo, porque eu me consagro, porque eu já li a Bíblia, você não leu. Porque se você tiver pecado, você vai para o inferno. Quer dizer, isso é um método religioso que só faz o quê? Só faz o contrário, afasta as pessoas. Como que nós ganhamos as pessoas para o Evangelho? Usando o método humano. Deixa de lado toda a religiosidade. Eu já fui religioso. Eu já fui daquelas pessoas que só não tinha outro assunto, é só falar de religião, só falar da minha igreja. Um dia eu percebi que eu era chato. Eu parei de ser assim porque eu tive encontro com o Evangelho. Então, quando você estiver reunido com a família, quando você estiver reunido com os amigos, atrai eles com cordas humanas. Não fica só falando de igreja, não. Não fica só falando de Bíblia, não. Fala de outros assuntos. Mostra que você é uma pessoa agradável. Mostra que você é uma pessoa sociável. Porque muitos crentes evangélicos hoje oram pela família, mas não vai numa festa que a família faz. Porque lá tem bebida. Porque lá vai ter música que eu não gosto. Ué, o que tem? Vai lá. Mostra que você é diferente. Mostra que você ama aquela família, que você não é um religioso. Você não está lá para combater eles, porque eles gostam de uma coisa que você não vive. Porque isso acontece, irmãos. Muita gente ora pela família, ora pelos filhos, ora pelo marido, mas não vai numa festa familiar, não vai num convite para tomar um café, não passeia com, às vezes, aquelas pessoas que querem que você esteja junto com ele. Estou dizendo que você vai fazer o que eles fazem de errado, não é isso. Jesus trazia os pecadores, sentava à mesa com ele não fazia o que eles faziam de errado. Mas ele era tão amoroso, ele era tão humano, ele era tão simpático, ele era cheio da graça, porque lá em Lucas 1 diz que ele crescia, o menino Jesus crescia cheio de graça e de sabedoria. O que é isso, cheio de graça? Simpatia, que as pessoas têm prazer de falar com a gente. Irmãos, lá no teu trabalho, as pessoas sabem que você, vamos falar essa linguagem, você é crente, você é evangélico, só que as pessoas estão fugindo de você. Por que será? Será porque você está sendo religioso? Eu creio, espero que não, porque aqui a gente já vem aprendendo há um bom tempo a não ser assim. E um dia talvez fomos. Então, lá no teu trabalho, seja um ser humano normal. Na tua família, seja um ser humano normal. Na rua, seja um ser humano normal. Estiver sentado numa mesa, não tem problema você falar de outros assuntos. Não queira empurrar a sua igreja, não queira falar só de um assunto só, não queira tentar convencer ou converter alguém que tem que vir para a sua igreja ou para a sua religião, não. Porque nem Jesus era assim, irmãos. Aliás, Jesus nunca sentou numa mesa para falar que as pessoas tinham que frequentar um templo, que as pessoas tinham que fazer isso aqui, não. Jesus simplesmente amava, simplesmente ele perdoava. Lembra que nós aprendemos numa mensagem aqui? O que Jesus fazia primeiro? Primeiro ele acolhia. Depois ele perdoava. E depois ele dizia, vai, não peques mais. Jesus não era inconveniente. A pessoa acabou de sentar na mesa com ele. Eu sei da tua vida, viu? Põe tua casa em ordem, se você morrer, você vai para o inferno. Jesus não fazia isso, não. Jesus amava. Jesus acolhia. Primeiro temos que acolher. Acolher. Não queira já logo falar de igreja. Não. Conquista a amizade. Ser sal da terra e luz do mundo é conquistar a amizade. Uma hora vai ter uma oportunidade, vai ter uma brecha, ou no mesmo dia, ou um outro dia, que você vai falar da salvação, você vai aos pouquinhos, e não é, na verdade, não é nem tanto o que a gente fala, é aquilo que a gente vive. Porque a gente ganha sem palavras, é mais o nosso comportamento, a pessoa vendo você honesto, vendo você educado, vendo você gentil, amoroso. Meu irmão, é esse método que nós temos que usar. Jesus não usava o método religioso. Deus não usava o método religioso. O método religioso só afasta as pessoas da gente.
Ih, lá vem aquele crente chato. Já pensou, irmãos, alguém falar isso da gente? Lá vem fulano, lá no teu trabalho. Tá lá a rodinha, você está se aproximando de longe, todo mundo se dispersa. Por quê? Lá vem aquele crente chato. Chega no nosso meio só para falar da igreja dele. A gente tem que ser humano normal. Um método humano. Como ele diz aqui, que nós não lemos, né? A parte final, versículo 4. Atraí-os com cordas humanas. Com cordas do quê? De amor. Amém? E esse amor aqui inclui tudo. Empatia. Não ser preconceituoso. Eu falei, acho que foi domingo passado, que não existe, irmãos, hoje, na atualidade, um povo mais preconceituoso do que o povo evangélico religioso, o fanático. O evangélico é preconceituoso. Sempre olha para as pessoas de outra religião. Ah, não é da minha igreja. Não é do meu ministério. Ah, não é da minha fé. Eu vou falar uma coisa para vocês. Talvez aqui ninguém vai saber o que é, porque eu não posso citar nome. Mas eu ouvi falar de uma denominação muito grande que teve lá a reunião dos pastores e foi dado a ordem para os pastores e os obreiros daquela denominação. Aquele que não está na mesma fé que a gente, exclui das suas redes sociais. Não fala a mesma linguagem com a gente, pode excluir. Pode ser seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa. Como que pode isso? Isso é fanatismo. Isso é seita. Qual é, pastor? Não vou falar. Pesquisa aí depois, você vai descobrir. Põe lá na internet, lá, procura saber. Qual é a igreja que mandou os seus pastores e obreiros excluir quem não é da mesma fé? Irmãos, que isso? Isso é religião pura. Jesus manda a gente conquistar, ser amigo de todos, atrair com o método humano. E aí, normalmente, às vezes essas pessoas e essa igreja ora pela família. O que adianta orar pela família se eu não posso me misturar com a família, se eu não gosto daquela pessoa? Ah, porque não é da minha religião? Ah, porque não tem a mesma fé? Ah, porque não quer ir na igreja comigo? Sempre se achando o melhor. Não. João 3,16, você sabe de cor, como eu sei. Deus amou os crentes de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Diga amém. Não, amém não. Deus não amou os crentes. Deus amou quem? O mundo. O mundo. Todo mundo. E nós já aprendemos aqui, Jesus não é dos evangélicos. Jesus é de todos. A salvação, a condição para ser salvo não é ser evangélico. É crer em Jesus. Vai ser salvo quem crê em Jesus, não é quem é evangélico. Então os evangélicos acham que eles são os melhores. Eles acham que só eles vão ser salvos. A condição não é isso. Por isso que eu considero hoje que o meio evangélico é o mais preconceituoso de todos. Porque sempre olhando com preconceito as outras pessoas. Então a gente não pode ser preconceituoso, irmão, com ninguém. Deus amou o mundo, Ele é de todos. Até aquele que está agora numa biqueira, quem está agora num quarto. E os evangélicos têm preconceito. Ah, você não vai para a igreja? Você vai para o inferno. Quem disse que vai ser salvo quem está dentro de uma igreja? Até porque a igreja, isso aqui não é igreja. Isso aqui é só um local que a gente se encontra. Você já aprendeu que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, está escrito em Atos 17, 24. Nunca vou chamar disso aqui de casa de Deus, isso aqui não é casa de Deus. Casa de Deus é eu e você. Estevão foi apedrejado até a morte, foi o primeiro mártir. Sabe por quê? Por causa desse discurso. Porque ele falou lá no meio dos judeus religiosos, Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Pegaram pedra, inclusive o Saulo, que depois se tornou Paulo, ajudou a matar o Estevão. E a mesma coisa nos dias de hoje. Fala para um religioso que a igreja, que o templo, que o prédio, isso aqui é só um prédio. Deus não habita aqui, irmãos. Fala para o religioso que isso aqui é só um prédio, que aqui não é a casa de Deus. Ele fica bravo com você. Vai xingar você, seu herege, seu isso. Que eles não entendem. Deus não mora aqui. Acabar aqui, nós vamos tomar o café, vamos embora. Ninguém vai falar assim, tchau Jesus, estou indo para casa, tá? Até o próximo encontro. Aí Jesus vai fechar a porta e ele vai ficar aqui. Isso aqui é só um salão.
vazio. Um dia nós vamos mudar daqui para um salão melhor. Aqui vai ser uma oficina, não sei o que vai ser aqui. Por isso que Jesus nunca enfatizou templo. Você já reparou que Jesus nunca falou para não sai do templo, viu? Jesus nunca falou isso. Não deixa de frequentar o templo. Você nunca vai encontrar isso. Jesus fala, por quê? Porque Jesus não veio para isso. Ele veio para tratar do nosso coração. Transformação interior. Não tenha preconceito com quem não frequenta a igreja. Eu já falei aqui, às vezes tem gente que não está indo à igreja nenhuma. Não sou contra, senão não estaria aqui. Sou a favor de congregar. Mas eu não posso ter preconceito com quem ainda não encontrou lugar e talvez está em casa orando, e eu falar, fulano está na igreja, então não vai ser salvo. Não. Tem muita gente que não frequenta a igreja e tem mais comunhão com Deus, às vezes, com quem está dentro de igrejas. Porque eu já fui frequentador de igreja há muitos anos, eu já vi tanta coisa, irmãos. Tem muita gente dentro das igrejas, briga, xinga, fala mal dos outros, não é? Vive arrumando confusão dentro da igreja, puxando tapete, brigando por causa de carne, fala mal do pastor, fala mal do irmão, fala mal do... E às vezes tem gente que está dentro desse círculo religioso e tem o coração mais puro do que essas pessoas. Então, estar dentro de um lugar não significa nada. Louvamos e agradecemos a Deus por estarmos aqui, amém? Mas para aprender isso, aqui não é a casa de Deus, eu sou a casa de Deus, você é a casa de Deus, amém? Então, esse é o método humano. Atrair-os com cordas humanas. Você quer atrair o teu marido para Jesus? Então, não seja uma religiosa fanática, seja humano. Atrai ele com cordas de amor. Você quer atrair teu filho para o Evangelho? Não seja um pai religioso fanático, uma mãe religiosa fanática. Use o método humano. Você chama o teu filho para vir para a igreja, mas teu filho fala, pai, vamos assistir uma partida de futebol lá no estádio. Aí você fala, não vou porque é do diabo. Como é que você vai ganhar? Vai lá assistir, que problema tem isso? Eu vi um testemunho de uma pessoa que, hoje ele é pastor, ele falou que antes de ele ir para a igreja, a pessoa que queria trazer ele para a igreja, primeiro sabia que ele gostava de futebol, pegou e levou para assistir uma partida lá no Morumbi. Aí ele falou assim, puxa, ele era adolescente, ele falou, puxa, que legal, meu. O pastor, em vez de pedir primeiro ir para a igreja, ele me trouxe aqui, ele sabe que eu gosto de futebol. Quando o pastor falou para ele, vamos lá na igreja agora, ele foi facinho. Porque aquele pastor foi inteligente, mostrou que não era um religioso fanático. Às vezes você chama para vir aqui, mas o teu familiar chama para ir no shopping. Não vou porque eu não gosto de misturar com essas gentalhas. Não pode, irmão. Temos que ser... Se o próprio Deus usou cordas humanas, o próprio Jesus usou o método humano, então nós temos que usar o método humano. Amém? Aí nós vamos ganhar as pessoas. Lá no teu trabalho, aquela pessoa vai falar assim, puxa, você é diferente. Você não é fanático igual os outros aí que eu conheço. Isso é legal, gostoso de conversar com você. É isso que tem que acontecer conosco. Amém? Quem entendeu, diga amém. Diga obrigado, Jesus.